O fim do Mike do Tasercraft é bizarro. É bizarro, guys. Nossa, vamos ver isso aqui. Pelo amor de Deus. Vejo do A-Mine. E a galera começou a comentar e falar muita coisa. Enfim, vamos lá. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Vamos dar uma olhada, aquela coisa braba, né? Pra gente falar e que ver aqui. Porque assim, eu nunca entendi o que aconteceu, que os caras mudaram. Eu sei que eles pararam de gravar juntos, né? Mas vamos dar uma olhada nisso aqui. 3, 2, 1, foi. Eu tava no Instagram, quando acabei vendo uma DM de um cara aleatório, ele mandou uma foto do Mike, do Tasercraft, e escreveu: Pô, pera aí, mano. Eu tenho que defender meu mano Mike aqui agora. Pô, Sepultura é bom demais, pessoal. Pô, Sepultura é... Aqui, ó. Roots, Bloody Roots. Pô, pera aí. Rata Marrata, pô, pera aí. Sepultura é bom demais. Bom demais. Inclusive, eu quero fazer as estampas do canal parecido com as coisas da galera que gosta, mas com estampas de metal, né? Pô, pera aí, tá? Cara, na moralzinha, camiseta do Sepultura, velho, pera aí. Cara, a gente assistia isso e aquilo me deixou mal. Mal porque, sendo bem honesto, eu nem sequer sabia que a série Queer as Pete tinha voltado, só que quando eu fui pesquisar a respeito, eu descobri que sim, por algum motivo, ainda existe treta. Nunca parei pra muita acompanhar. gente criticando a aparência do Mike. No Twitter, um clipe com a legenda dizendo o que esse cara se tornou. Mas ele não... Peraí, ele já pintava o cabelo antes, não pintava não? Na minha memória... Peraí, Mike Tasercraft. Na minha cabeça, ele sempre pintou o cabelo, não pintou não? Na minha cabeça, ele sempre pintou o cabelo. Tô vendo aqui, ó, ele sempre pintou o cabelo. Nossa, olha isso, que da hora, velho. Pega. Olha aqui, ó, fazendo um mó punk, velho. Que da hora, velho. Bah, mano, que da hora. Pô, ele já pintou o cabelo de verde. Tô vendo aqui, ele sempre pintou o cabelo, tá ligado? Não, tinha uma época que não, né? Não, na verdade sim. Na verdade ele já tinha pintado o cabelo aqui, ó. Tá ligado? Já tinha. Assim, tava meio loiro, mas até aí, pra mim, ele sempre pintou o cabelo. Sempre foi, né? Aqui, ó, cabelo verde, ó. Que isso? O mundo tourajo? Tô brincando. Mas na minha cabeça ele sempre pintou o cabelo. É só por causa do cabelo? Ele falou alguma coisa? Deixa eu parar de julgar. Vamos ver o vídeo, né? Antes da gente falar alguma coisa. Tinha centenas e centenas de respostas absurdas sobre o Mike. Abre aspas, Peck realmente é um cara forte, viu? O amigo dele virou uma monstruosidade e ainda assim, ele tem que manter as aparências da amizade pro público. Fecha aspas. Inclusive, teve vídeo usando a thumb. O fim do Mike é muito bizarro. Só que, rapaziada, que fim exatamente? O cara tá casado, morando fora, fazendo streams num servidor famoso. O cara literalmente só seguiu a própria vida. No fim das contas, o que o Mike fez? Ele pintou o cabelo, raspou a sobrancelha e... Pô, mas... mano, Mike, você podia pôr o Sepultura. Assim, eu gosto do Daft Punk também. Eu não posso dizer que eu sou meio eclético, aí. Pô, botava um Sepultura aí, ela... Tô brincando. Mas, pô, na minha cabeça ele sempre pintou o cabelo. Aí agora eu vou falar, se pintar o cabelo já é o fim das coisas, prendam o Felipe Neto. Tô brincando, é humor, piada, não é pra fazer isso, não é pra falar... a galera vai soltar de contexto e vai sortar no Twitter. Eu estou falando humor, piadas, pelo amor de Deus. Cor, mas você não pinta o cabelo. Eu não pinto porque eu não gosto, mas é um gosto meu, né? Por exemplo, também, porque eu não faço, nunca fiz tatuagem na minha vida. Porque, primeiro que eu não posso, minha pele é cheia de problema. Então, eu tenho até certa inveja da galera que tem um monte de tatuagem, porque eu gostaria muito, se deixasse... Ai, minha nossa, se eu... né... Mas também porque eu olho e falo, sei lá, mano, eu não tenho problema nenhum com essas coisas, com tatuagem, com essas paradas, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que você tem que se expressar e tem que ser o que você é e ser feliz do jeito que você é, pô. Quem sou eu pra falar o que as pessoas têm que ser ou deixar de ser? Eu sou o que eu sou e eu não tô vendo nada demais. O Mike continua gigantesco, até onde eu sei, gigantesco na plataforma. Continua de boa. Eu real tô perdido aqui. Vamos lá. Piercings. Ele faz lives de Minecraft. Piercing também. Só isso. E mesmo assim, isso virou motivo pra tratar como se fosse o fim de alguém. Algo que, pasmem, não é novo. O pessoal nunca acompanhou o Tasercraft de fato. O Mike sempre teve cabelo pintado. Tem fotos de 2018 assim. Os shows e presenças da dupla eram divulgados. Até eu trouxe aqui, tem vídeos muito antigos que, pô... Tá ligado? Não tem problema nenhum, mano. Com fotos dele, sim, com cabelo colorido. Então, a questão já nem é mais sobre a mudança de aparência, só normalizar. O Mike tem bom gosto, vamos falar a moral. Botou uma camiseta do Gorillaz ali. Deixa eu dar uma olhada no Instagram dele aqui. Instagram, Mike, cadê? Deixa eu ver aqui. Tá com a camiseta do One Piece. Eu não vou expor o Instagram dele aqui, né, pelo amor de Deus. Mas aqui, pelo menos que eu tô vendo, tem uma camiseta do One Piece, né? Até aí, tranquilo, pô. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais... Você conhece a pessoa
pelas camisetas da pessoa. Pô, pra mim já tem um respeito que tem a camiseta do Sepultura, pô. Sepultura, como fala? Pode pôr as grandes reservas morais do thrash metal, o Slayer, pelo Borghetti. Pô, Sepultura é bom demais, pera aí. Fui no show, tudo. Meu Deus do céu, o bagulho é bom. Cara, eu não tenho tanta camiseta, mas tem uma camiseta do Gorillaz ali, né? Então, já denota um bom gosto. Pelo menos pra mim, né? Ai, corte de Sepultura, Gorillaz. Ah, você pode gostar de tudo. Não tem problema. Eu mesmo escuto meus metal espadinha. Eu gosto dos meus metal espadinha e do nada me dá vontade de ouvir Venom, às vezes. Me dá vontade de ouvir... aí eu pulo pra, sei lá, Êxodos. Pulo pra Testament. Aí depois tô eu escutando, sei lá, Nightwish. Tem a ver as bandas? Eu gosto da galera falar, meu Deus do céu, eu cordo do heavy, do black metal, do nada pra metal sinfônico. Eu vou fazer o quê, velho? Eu gosto da parada, velho. Ah, sei lá. Até agora eu não tô vendo problema, vamos continuar aqui. Tentaram atacar o cara, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Bora, mano, Esse A-Mines. vídeo vai desagradar muita gente e eu tô pulando nessa bala totalmente consciente disso. Só que eu não tô aqui nem pra defender e nem pra atacar ninguém. Eu tô aqui pra discutir um padrão que, sinceramente, é estranho. Tipo, ninguém é sonso. O pessoal nutre essa desavença com o Mike desde a treta com o Authentic. Muita gente acha que a postura dele foi desonesta ou imatura, enquanto outros consideram uma reação legítima e justa. Alguns acham que nenhum dos dois lados está certo. Todavia, porém, entretanto, nessa altura, por mais que sempre relembrem e revivam essa treta, eu acho que já passou, tá ligado? Independente se você acha que ele foi o certo ou o errado da história, já faz 4 anos. E sim, ele tem que lidar com isso, porque ele foi um dos nomes mais relevantes de uma geração inteira. Só que comentários do tipo, olha o que ele se tornou, olha como ele tá hoje em dia, com fotos dele e as pessoas chamando de acabado, não fazem o menor sentido. E não é que não faça sentido. Olha, eu lembro vagamente desse negócio do Authentic e eu vejo algumas pessoas criticando o cara. O Authentic, na minha concepção, é um irmão em Cristo. Então, eu sei que a galera tá falando, nossa, Cor, que isso? Que opinião você vai falar agora? Você não vê problema no Mike, mas o Authentic chama de irmão em Cristo. O que você vai falar? Eu vou falar que, na minha concepção, o Authentic, na época, ele falou e conversou algumas coisas ali e tal, principalmente sobre a fé dele, e foi, assim, alguns comentários que eu não faria, não teria, não falo que eu teria culhão, mas eu falo que eu acho que por conta de muitas pessoas, quando a gente se aproxega, né, eu tá com a fé em Cristo, tem algumas coisas que eu comecei a aprender, mas isso é por questão que eu já tô, né, nesse negócio de ser cristão há muitos anos, até antes do YouTube, né, eu comecei na igreja em 2006, pessoal, 2007, já tem 20 anos, sabe, então é praticamente a minha vida inteira, né, antes eu era ateu, né? Não acreditava em nada. Aí Cristo veio e salvou minha vida. Então, eu tenho muita coisa hoje de percepção da fé, da salvação em Cristo, tudo. E eu acredito que tem algumas coisas que a gente tem que mostrar mais como Cristo foi do que a gente ficar pregando virtudes ou ficar pregando o que a gente deixa de ser. Porque eu acho que as pessoas, elas estão aqui pra assistir, pra ter um bom momento, pra se entreter e tal. E a gente fala e tudo mais, mas novamente não querem, não é o certo a gente, sei lá, julgar ou apontar. Eu sei que o Authentic não fez isso, mas eu entendo que algumas pessoas entenderam dessa forma. Eu acho que é uma falta de comunicação, principalmente porque eles gravavam juntos, eles eram amigos, eles eram parceiros, até onde eu sei. Então, é aquela coisa que... Eu tenho pessoas, por exemplo, dos guri, pessoal, que tem concepções religiosas completamente diferentes da minha. Mas isso não impede de eu gostar da pessoa, de eu conversar com a pessoa, de eu trocar ideia com a pessoa, né? Tem pessoas da minha equipe que elas são ateias e não tem problema nenhum com isso, sabe? Eu não vou contratar só pessoas que concordam comigo, né? Eu acho que a gente vive num estado, num país que a gente tem que aceitar também o diferente, entender que o diferente existe e a gente não vai, né, enfiar as coisas goela abaixo. Jesus não foi assim também. Jesus não enfiou a fé goela abaixo das pessoas. Então, eu tento ser mais como Cristo foi. Pelo menos esse é o meu entendimento. Eu posso estar sendo inocente? Posso. Mas eu acredito que é uma coisa que os dois poderiam sentar e trocar ideia e com certeza teria uma resolução muito melhor, né? Eu entendo tudo que tá acontecendo, eu entendo a fé, entendo as coisas das pessoas, só é aquela parada. Tem pessoas que não tem nada a ver, né, com as decisões, o que as pessoas fazem, enfim. Eu acho que é uma coisa que, como impactou a vida de muita gente, tem coisas de muitas pessoas, e é uma coisa que a galera cresceu vendo. Eu acho que eu sou da ideia, pessoal, da gente se unir mais, juntar mais pontes do que separar elas, do que queimar elas.
né? Do que a gente simplesmente sair tacando todo mundo como alguma coisa ruim. Eu acho que a gente pode se juntar mais para bens maiores do que a gente se tornar separado. Separados, nós somos facilmente conquistados. Eu já escutei isso algumas vezes. Então eu preferia que nós todos fôssemos mais unidos em prol de coisas boas mesmo, e coisas que a gente pode realmente engrandecer e levar a vida das pessoas, sabe? Uma forma boa, do que a gente ficar nessas brigas e tal. Eu tô falando isso que pra mim vale pros dois lados, né? Eu não acho que tem um certo ou errado, eu acho que foi um desentendimento. E isso acontece, pessoal, na maioria das amizades, né? Então, não tem como você ter uma amizade 100% retinha com um amigo, com alguma pessoa. Uma hora você vai entrar em conflito com alguma coisa. Tinha amigos meus das antigas que eles são testemunho de Jeová. E tinham coisas que eu não concordava com eles, mesmo sendo cristão e a gente tendo praticamente ali seria a mesma fé. Mas eu fui batizado na presbiteriana, independente ainda. A presbiteriana independente, o nome, IPI. E ele era testemunho de Jeová. Então, tinha coisas que ele acreditava que eu não acreditava. Tinha coisas que ele não acreditava que eu acreditava. Cara, quando você vai ver o estilhaço que é o meio cristão de várias feitas diferentes, aí entra até gente católico e tal. Cara, é uma coisa muito absurda, mas a gente tem que todo mundo acreditar em Jesus e todo mundo ser, né, ter essa fé. E eu entendo quem não tenha, eu entendo quem não gosta, eu entendo quem acha ruim, não sei, eu tenho seus pontos de vista. Por conta de várias outras atitudes de pessoas. Mas, novamente, eu não acho que você vê uma atitude ruim de alguém, já assume que todas as pessoas são ruins. Ou que essa pessoa nunca possa melhorar. Ainda mais se é uma coisa que dá facilmente pros dois sentarem, trocarem ideia e resolver e ficar em paz, tá ligado? Enfim, é isso que eu penso. Mas o pessoal perde a mão, o pessoal persegue ele e a esposa nas redes sociais, fazendo montagens com cara, deles nos cenários mais absurdos possíveis. Você concordar com esse tipo de postura na internet é simplesmente bizarro. Não concordo, mano. O ponto desse vídeo não é nem de longe falar que... Fora que algumas pessoas eu vejo, elas se dizem cristãs ou sei lá, eu não acho isso da hora, mano. Não é legal, cara. Não tá certo, sabe? É aquela coisa, quando Jesus ele fala pra gente ter amor aos inimigos, né? E não sair destruindo todos eles. Eu sei que na mesma Bíblia, lá no Velho Testamento, tá falando outra coisa, mas no Novo Testamento nós temos que orar pelos nossos inimigos, interceder pela vida deles, né? Não tô falando que o Mike seria o inimigo, mas as pessoas que entendem ou põem a mente que ele seria um inimigo, elas deveriam agir diferente se elas têm essa fé em Cristo. Porque mesmo Jesus, ele salvou um cara que estava sendo crucificado do lado dele, que tinha feito um monte de coisa horrível. Fala, Senhor, por favor, quando você entrar no reino do céu, se lembre de mim, que eu sei que você é o Senhor, que eu sei que você é Cristo, você é Deus. E aí ele falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, tipo assim, se Jesus foi capaz de perdoar uma pessoa que estava condenada por, muito possivelmente, um crime de verdade, quem sou eu, mano? Eu não sou ninguém. Eu não sou diferente daquele cara da cruz. Eu não sou diferente da mulher do fluxo de sangue. Eu não sou diferente do cego do tanque, tá ligado? Eu não sou diferente de ninguém, mano. Então, tipo assim, eu não sou especial, eu não sou melhor, né, que essas pessoas, assim, eu sou tão pecador quanto qualquer uma delas. E Cristo veio pra mim, veio na minha vida. Então, é isso que eu tento viver. É isso que eu acho que a gente precisaria ter um pouco mais, né? Se for, né, perfeito, o ponto desse vídeo é muito mais simples. Não vale a pena fomentar esse tipo de postura na internet, porque o pessoal escala e passa dos limites há muito tempo de alguém que, sinceramente, só pintou o cabelo e tá jogando Minecraft na dele. O que mais me pega nessa história inteira é que o centro não é mais uma atitude, uma fala, um posicionamento. O centro da conversa virou o visual do cara. A discussão virou catarse, projeção, piada e, principalmente, uma desculpa pra reduzir uma pessoa inteira a um espantalho. E espantalho é criar uma caricatura de alguém pra ficar mais fácil de atacar. E é basicamente isso que tem feito com o Mike. Não existe mais um porquê, uma lógica. É apenas hate gratuito. Uma parte do público pegou uma suposta mudança estética e tratou como sinônimo de ruína, como se um cara ter saído da imagem que você guardou dele automaticamente significasse que ele se perdeu. Só que, cara, será mesmo que ele se perdeu? Ou a gente só não acompanhou o trajeto? Estamos falando de intervalo de mais de 10 anos. Muita gente misturou tudo, misturou memória com realidade, misturou nostalgia. E 10 anos, uma pessoa é completamente diferente, mano. Você de 10 anos atrás é completamente diferente do de hoje. Eu, de 10 anos atrás, era completamente diferente de hoje. Que nem, na minha época, quando eu tava na igreja, eu me proibia de ouvir qualquer coisa relacionada ao que eu gostava antes, né? De metal e tudo mais. Hoje, por exemplo, eu vejo até, quando eu vou num show, vou com até uma galera que é cristã também, os irmãos e tal, não sei o quê, a minha irmã e tudo mais, a gente ali junto, todo mundo, sabe? Tendo uma comunhão ali, cara, tendo um bagulho legal. Então, e isso também tem as músicas, enfim, e tal. Não tem problema você ter uma coisa que você gosta, uma música ou algo assim do tipo, né? Eu gosto muito de Rammstein, por exemplo. E eu acho Rammstein umas letras muito boas, mas não é uma banda cristã, né? Mas eu acho massa, eu acho maneiro. Eu acho que tem músicas boas, né? Metalzão industrial
brabo. Mas aí que eu tô falando eu, há 10 anos atrás, eu nem imaginava, né? Eu fico, não, Rammstein é do mundo, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu entendo quem também vive dessa forma, quem é dessa maneira, quem acha ruim essas coisas que são do mundo. Mas eu penso, por exemplo, que nem o próprio Scott Calton, né? Um exemplo de FNAF. Ele criou Five Nights at Freddy's e ele é cristão. Se não me falha a memória, ele é cristão batista? Acho que é da Batista do Texas. E ele quis sempre fazer um negócio, ele vivia fazendo animações evangélicas, cristãs e tal, pela vida dele inteira. Mas ele queria fazer um jogo, ele queria fazer alguma coisa e tal, né? Pra ser um produto. Era o sonho dele, fazer uma parada e tal. E ele fez, e o bagulho conquistou o mundo inteiro. Conquistou pessoas de diferentes coisas, até pessoas que, né, são LGBT, por exemplo, que odiariam o Scott Calton, né, só de escutar que ele gosta de Jesus, por exemplo. E isso não impediu do negócio ser uma bênção na vida dele, e o quanto que ele pega esse dinheiro e abençoa a vida das outras pessoas, tá ligado? Eu acho que é isso que a gente precisa ter mais. Ser como Cristo foi, no mundo que nós estamos, não sermos infectados pelo mundo, mas sermos a luz desse mundo, com as coisas que estamos aqui, com as coisas que estamos vivendo, e sermos a luz onde quer que a gente vá. A gente tem que ser mais desta forma. A gente não vai simplesmente sumir do mundo. Isso a gente crê, né? Com a vida de Cristo. Que Deus venha e tire nós daqui. Mas, ao mesmo tempo, enquanto estamos aqui, nós temos que aprender a viver, né, no que estamos aqui vivendo, nesse mundo caótico e bizarro. Então, e também não é como se a gente pudesse ser, meu Deus, nossa, a gente vai agora... vamos acabar com todo mundo que não acredita na mesma coisa. Não, não é assim que funciona. A gente tem que ir conforme Cristo foi. Ir até as pessoas, sabe? Vestir o calçado delas, entender o que elas passam. Exercer um pouco mais de empatia, da mesma forma que Deus se fez homem pra entender a nossa dor e mesmo assim levar ela na cruz. Mesmo a gente não merecendo. Eu penso muito nessas coisas, sabe? Enfim, novamente eu não vejo problema, né? Pô, o Mike... Nunca foi eu tal, enfim, não acho... Eu acho, na verdade, até meio bizarro ver a galera perseguindo e fazendo muita coisa com o cara, velho. Pô, peraí, né? Com posse e fraudou uma narrativa confortável que poupa o trabalho de pensar. No caso do Mike, isso fica ainda mais evidente porque essa ideia de, nossa, como ele mudou, como ele virou outra pessoa, simplesmente não se sustenta. Tem vários e vários vídeos antigos em que o cabelo dele já era rosa, tem registro da própria estética dele sendo incorporada ao conteúdo e até a própria skin. Pouco tempo atrás mesmo, o Mike e o Pex estavam gravando Shumi Labs e ele tava com o cabelo pintado, tava com piercing. Então, tipo, eu não sei de onde o pessoal tirou, de que ele de repente mudou, de que ele de repente ficou irreconhecível. Mas é muito mais interessante. Se você for ver, é tipo um Phineas e Ferb, né? O Shumi Labs, ele puxa muito pro Phineas e Ferb. É até engraçado que a galera chega e fala assim, você lembra daquela série de 2 cientistas entrando em portais? Aí o cara fala Rick and Morty, aí o cara fica triste porque era na verdade Shumi Labs, né? E cara, é óbvio que não tem como falar sobre Tasercraft sem citar o Peck, então sempre estão mencionando ele. Só que até nisso o pessoal perde a mão, o pessoal tenta rivalizar os dois, comparar os dois, e acaba fazendo comentários que são desagradáveis até pro próprio Peck. Se por algum motivo você chegou a achar que eles se separaram, que eles brigaram, que aconteceu qualquer coisa entre eles, você está muito enganado, porque o Peck várias vezes já apareceu em live pra falar que tanto em on quanto principalmente em off, ele defende o Mike. Então, tipo assim, a galera bota em xeque o meu carinho e minha amizade por mais de uma década com o Mike por conta dessas coisas. Eu fico muito chateado com esses comentários, sabe? Porque o Mike, ele é muito importante pra mim, assim. Eu sei que talvez eu não me posicione 100% da maneira que eu defendia, indo pra cima, brigando com a galera, mas é uma coisa do meu jeito de ser. Mas sempre quando eu posso, eu falo o quanto o Mike é importante pra história do Tasercraft. Eu não gosto dos comentários que a galera faz em relação comparando eu e o Mike, tentando abaixar o Mike e de certa forma me exaltar. Eu não acho legal. Eu não gosto no sentido assim... Pra mim, eu e o Mike, a gente é importante igual pra história do canal Tasercraft. E isso é curioso, porque revela um fenômeno. Eu ia falar que até pro Minecraft em geral, né? A gente, às vezes, não tem noção do quanto que o nosso trabalho ressoa e impacta a vida das pessoas, né? A gente não tem tanta noção disso. E eu entendo que eles são muito importantes pra história do Minecraft no geral no Brasil. Que eles acabaram construindo muita coisa, até pra Five Nights at Freddy's, que eu lembro que eles gravavam também. E eu lembro de muitas vezes já ter acontecido 1 milhão de treta, 1 milhão de coisa, e a galera rebaixando algumas pessoas e tal. Não vou citar o nome porque eu não quero reviver treta de ninguém. Não acho que é o certo. E as pessoas exaltando outras e falando, nossa, que pessoa maravilhosa, não sei o que e tal. Como é que se sujeita a isso e não sei o que, enfim. Mas eu vou ser bem honesto, pessoal. Nos últimos anos, quando aconteceu algumas situações comigo, de alguns amigos, de algumas coisas do passado, eu por mais que as pessoas falavam, eu não vou falar que eu
nossa, que eu ficava feliz. Claro que não, eu ficava muito triste, velho. Do porquê que a situação chegou naquele ponto, do porquê que a gente chegou a ficar daquele jeito, sabe? A gente ia passar por isso. Eu lembro, querendo ou não, eu lembro dessas pessoas com muito carinho. Eu lembro de muitas pessoas que são parceiros, a gente já gravou, já fez coisas junto com muito carinho. Então, tem pessoas que eu não converso mais, tem pessoas que se afastaram, tem pessoas que, enfim, né, aconteceu um monte de coisa. Mas eu sempre vi com muito carinho, sempre vi com muito respeito. Por mais que pode ser que não seja a mesma coisa de um dos lados ou de outras pessoas. Eu sempre tento levar que o nosso trabalho, que nós somos, é muito maior, né, do que qualquer diferença ou desavença que a gente tenha. Eu acho que a gente tá vivo, a gente pode resolver, a gente pode sentar, a gente pode, sabe, acertar uns aos outros, acertar os nossos problemas e diferenças, o que quer que a gente tenha. Porque o que nós fazemos, o que nós colocamos aqui, nós tentamos pôr na vida das pessoas, eu acho muito mais importante do que qualquer desavença interna, do que qualquer problema interno, do que qualquer coisa que seja, sei lá, mal ou triste. A gente pode superar isso. A única coisa que a gente não pode superar é a morte. E eu me lembro, em 2023, me deu um estalo, né, na minha vida, porque meu pai brigou muito comigo naquela época. E ele não queria que eu continuasse mais aqui, que eu vendesse tudo, que eu sumisse, que eu desaparecesse. Ele não gostava das coisas que eu fazia. Eu sempre trago isso à tona porque eu lembro, cara, umas semanas antes, eu falando pra ele, pô, pai, a gente venceu o processo, a gente tá, sabe, ganhamos uma liminar e tal. E ele brigando comigo, falando mesmo assim pra eu desaparecer, porque isso só ia trazer problema pra todo mundo. E algumas semanas depois, eu ainda tentando conversar com ele, mas não adiantou, mano. Então, eu não quero ser cabeça dura igual meu pai. Eu não quero ir embora com a pessoa brigando com ela, ou tretando com ela, ou sabe, maltratando ela. E não foi a primeira vez que isso aconteceu com meu pai. Em acho que foi 2012, foi em 2013, eu acho. 2016 foi quando minha avó morreu, acho que foi 2013, 2014. Foi 2013. Meu tio, que é irmão dele, eles estavam brigando por problemas, né, financeiros, aquela coisa de ser, né, ser mais velho e acaba brigando com o próprio irmão. Brigando, tretando, falando um monte de coisa. E aí, o que aconteceu foi que meu tio e ele brigaram feio e, cara, passou coisa de uns dias, assim, meu tio sofreu um acidente na estrada e meu tio veio a óbito. Então, é aquela coisa, imagina, né, e meu pai ficou muito mal, porque ele falava assim, pô, eu terminei com ele brigado, assim, e mesmo assim, tava eu e ele reconhecendo o corpo e tal, eu não tinha o que reconhecer. Então, é essas coisas que me quebram um pouco. Eu entendo as pessoas, elas querem brigar, mas eu penso que as pessoas, elas vão embora, as ideias ficam, cara. Às vezes, vale a pena a gente tentar construir pontes e construir uma coisa boa para as pessoas do que a gente ficar brigando sempre. Não vale a pena, por ideal que a gente tenha. Eu acho que as ideias, novamente, elas ficam nessa terra e as pessoas, elas morrem, cara. Enfim, eu penso muito nisso quando acontece alguma briga com alguém, quando fica alguma coisa com alguém. Claro, eu não vou ser idiota, não vou ser, né, tanso e tudo mais, mas eu admito que eu ficava bem triste, né? Eu sentia raiva, mas aquela raiva triste de estar afastado de alguém e tal, enfim. Tô falando demais, o vídeo já passou só 4 minutos, meu Deus do céu. Internet, que provavelmente nós somos a primeira geração a experienciar relações parasociais. Gente que cria vínculos emocionais com criadores, no sentido de acharem que existe uma conexão emocional relevante, de modo que elas enchem um saco, de modo que elas cobrem como que o youtuber X deve se portar, o que ele deve fazer, como ele deve se vestir, simplesmente porque assistem ou assistiram eles, de modo que elas têm o direito de cobrar como que o Peck vai reagir sobre uma situação envolvendo a sua amizade de 10 anos. E não entendam mal, a internet tem um campo de comentários justamente pra comentar, mas tem gente que passa do ponto, eles acham que sabem mais sobre você do que você mesmo, só que esse é o ponto. O Mike não fez absolutamente nada. Ele é um cara bem sucedido, vivendo a própria vida, e eu tenho a impressão de que muita gente se perdeu há muito tempo e usa coisas irracionais pra justificar um comportamento injusto. É muito fácil achar gente que passa do ponto, pessoas que falam da família do cara, pessoas que há um tempo atrás estavam fazendo montagens absurdas com inteligência artificial dele, do pet, da esposa. E nisso entram alguns fatores que deixam tudo pior. O primeiro deles é a massa. A dinâmica online muda a responsabilidade da pessoa. Quando já tem um monte de comentário, o ser humano, que é uma criatura social, se sente pertencente a algo e muito mais confortável para comentar qualquer coisa. E isso é perigoso porque dá a sensação de liberdade para fazer comentários que eventualmente não deveriam ser normalizados. Se todo esse ódio, se todo esse hate ainda vem de uma treta de 2022, eu acho que no mínimo merece uma reflexão, porque, cara, em 2022, as pessoas talvez estavam entrando na faculdade, as pessoas estavam terminando a escola, as pessoas estavam no primeiro emprego,
E agora, 4 anos depois, já tem gente formada, já tem gente promovida, as pessoas já estão com uma vida totalmente diferente, que só tem gente que virou pai, que noivou, que casou, que botou um moleque no mundo e ainda usam isso pra atacar o cara. E o pior é que isso vende. Tem muito criador que nem acredita no que fala, mas reproduz esse tipo de conteúdo porque sabe que é um conteúdo que dá certo, porque é um conteúdo pra um público viciado em dopamina barata, de pertencimento e hate gratuito. É mais ou menos assim que as bolhas funcionam. A internet recompensa desproporção, as plataformas premiam atenção, então quando muita gente se junta pra atacar uma pessoa ou grupo específico, é óbvio que vai repercutir. O comentário equilibrado não anda, o comentário histérico anda, amor não viraliza, ódio viraliza. Ninguém vai viralizar debatendo se esse vídeo foi produtivo ou instrutivo, vão viralizar tirando o print da thumbnail, postando no Twitter com alguma frase genérica tipo, abre aspas, cara, eu não aguento mais, fecha aspas. Aí vai pegar milhares de likes falando sobre o Mike, sobre o Authentic, sobre mim, porque essa história, mesmo tendo acontecido há 4 anos, sempre volta, pois o ódio engaja. E nem sempre é por conta dos criadores de conteúdo, é por conta do próprio público fofoqueiro, é por conta de como a própria internet funciona. E aqui eu preciso voltar pra treta com o Authentic, porque seria artificial demais fingir que isso não existe. É óbvio que existe um histórico ali, e é óbvio que esse histórico contaminou a maneira como muita gente passou a ler o Mike. Cada um vai ter a sua leitura, e sinceramente, eu nem acho que esse vídeo precise tentar resolver essa novela. O que importa, na real, é outra coisa. Mesmo que você ache que ele errou naquela situação, isso tornaria aceitável transformar qualquer aparição dele em oportunidade pra desumanização. Só que, mano, ele só pintou o cabelo e colocou piercings, só isso, não tem nada absurdo na vida que ele leva, algo que não é novo. E uma coisa também que a gente tem que entender, novamente, como a gente fala de 10 anos, acho que é importante falar também, não que a gente sempre tem que ser amigo das pessoas 100% das vezes, 100% do momento também. Eu concordo com isso. Que as pessoas elas não entendem que também tem ciclos, né? Nós somos todos feitos de ciclos. Tem ciclos que se encerram, ciclos que recomeçam, ciclos que acabam, ciclos que começam. Tem coisas na nossa vida que a gente tá de um jeito, depois tá de outro. Então são situações e coisas que a gente passa na vida e que, sendo bem honesto, a gente, sabe, tá vivendo nessa loucura. Só que ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que tem coisas que passam, cara, que não tem o que fazer. Nós não somos eternos, cara. Nós não vamos viver pra sempre. E eu acho que é porque eu sou mais velho, talvez eu possa estar falando algumas coisas que a galera não gosta, mas novamente, as pessoas se vão e as ideias ficam. E eu tô começando a ficar mais apegado do que cada pessoa é, do que uma ideia ou algo específico. Ah, mas você é cristão, você tá se apegando a uma ideia também, não sei o que. Mas eu não quero pôr o que eu sou ou deixo de acreditar numa pauta quando eu precisar conversar com alguém, por mais que eu não acredite no que eu sou, no que eu deixo de ser. Eu acho que a gente tem que conversar e tentar, sabe, chegar em uma resolução do que ficar brigado pro resto da vida. É esse o meu ponto. Até Jesus fala, quando perguntado, né? Você tem que perdoar quantas vezes uma pessoa? 7 vezes? Não sei o quê? Ele falou 70 vezes 7. Então, eu fico muito pensando nisso. E também entendo que tem ciclos que encerram, que as pessoas, elas mudam, elas vão para outros lugares, elas vão para as outras áreas, elas vão fazer outras coisas da vida, né? A gente também tem que entender isso. Eu acho que tem muitas pessoas que pegam alguns criadores e botam numa caixinha e... eu vou fazer um monte de coisa aqui. Sendo que, cara, tudo bem. Você pode não gostar da pessoa e tá tudo certo, tá ligado? Mesma coisa, tem gente que não gosta de mim, tá tudo bem também. Só acho que não faz muito sentido ficar, mano, muitos anos odiando a mesma pessoa, tá ligado? Não faz sentido. Não faz sentido. Pra mim, sou um pouco, sabe, muito rancor, cara. A pessoa bebendo esse veneno. Rancor é um veneno que você começa a tomar, você vicia. Você começa só... Cara, só coisa ruim, mano. Só coisa ruim. É um veneno que vai te adoecer, que você... Nossa, você só vai ficar pior, mano. Algo que ele já fazia há muito tempo. E aqui é importante lembrar que o QSMP, um dos maiores e talvez primeiro servidor multilingue do mundo, voltou de fato agora em março de 2026. Então se você ainda se pergunta o que o Mike anda fazendo esse ano, ele está assim ativo no QSMP. E nessa série, nesse servidor, nós tivemos a oportunidade de ver novamente o Tasercraft. Por mais que ele tenha basicamente acabado, toda vez que Peck e Mike estão juntos, o Tasercraft está vivo novamente. Back Mike, back wow, wow, back Mike, back wow, wow, back Mike, back Mike. E claro, como tudo na internet rola ali um burburinho aqui, um burburinho ali, mas de modo geral, o QSMP 2 parece estar sendo um projeto bem regular. E é por isso que eu acho tão desonesto quando o caso é tratado como se o Mike tivesse virado alguma coisa ou como se o Mike tivesse acabado, porque esses verbos já vêm envenenados, eles pressupõem decadência de um cara que pelo contrário é bem sucedido. No fundo, o que me parece mais verdadeiro aqui é o seguinte: muita gente não está reagindo ao Mike real de 2026, está reagindo na verdade ao colapso de uma própria fantasia, a fantasia de que certos criadores permanecem preservados no tempo, intactos, reconhecíveis
acessíveis, disponíveis para continuar encarnando aquilo que representaram um dia. Só que ninguém tem essa obrigação, ninguém é obrigado a envelhecer de forma confortável para tua memória. E talvez tenha sido justamente isso que o Mike quis dizer alguns meses atrás naqueles tweets sobre nostalgia. Não era de fato sobre o Resende ou sobre qualquer criador de conteúdo, era sobre uma parcela da internet que age de maneira muito infantil. E talvez seja justamente isso que mais doa em quem ataca, porque é verdade. Isso que ele falou é real em duas direções. A gente cresceu junto na questão de YouTube, internet, mas a gente também cresceu, tipo, de amadurecer e crescer como idade mesmo. É óbvio que, os caminhos foram, cada um foi indo pro seu caminho e é normal da vida isso, velho. O Mike foi lá pro Canadá, tá casado, o Peck tá aqui em Londrina, solteiro. Um dia você arruma a peca aí, filho. Um dia você arruma a peca. Complicado mas tá fazendo as coisas dele e tal, né? Eu também tô fazendo as minhas coisas, a vida foi acontecendo, mas, cara, uma coisa é fato, o que a gente construiu em conjunto tá guardado na internet, tá lá, e é muito massa. Hoje a gente tá aqui, velho. Cara, eu não esperava ver o Resende sendo tão maduro assim, viu? Tô surpreso. Trocando essa ideia. Mike, eu fico feliz demais de tipo assim, na hora você ter ido falar comigo. Eu também fico feliz, tipo, da minha reação, de ter já ido trocar ideia, da gente conversar. E não teve nada, galera, não teve nada de tipo ego, tá ligado? Nem de um lado, nem do outro. A gente na hora já falou assim, mano, vamos resolver isso aqui? Vamos pegar e vamos já gravar um vídeo e tal, não sei o quê. E, mano, foi. Não teve estresse de nenhum lado, de tipo, não, eu não tô afim, eu não vou fazer isso. Não, mano. E ficou resolvido. E a gente a gente pegou e foi quis muito resolver. Divertido também, né? Participar dessa gravação, mano. Eu tava dando risada pra caramba aqui, velho. A gente quis resolver da melhor forma possível aqui, mano. E eu acho que a galera deve ter curtido, né? Só que no fim, eu não acho que esse vídeo deva ser com eu dizendo que o Max tá certo em tudo, que ele é injustiçado ou que o público não pode desgostar dele. O ponto é muito mais básico e muito mais importante. Não faz sentido algum transformar a aparência de uma pessoa em certificado de decadência. Não faz sentido 4 anos depois de uma treta já digerida por todo mundo, continuar usando qualquer reaparição do cara como oportunidade pra chamar de monstruosidade, de aberração ou de fim. Isso não é análise, isso é crueldade social autorizada. O caso do Mike não fala só dele, fala sobre a internet, fala principalmente de uma verdade que muita gente não quer aceitar. Talvez o incômodo não seja que o Mike mudou, talvez o incômodo seja que os criadores seguem suas vidas, enquanto uma parte do público ainda quer que eles atendam todas as expectativas. Ou você morre herói, ou vive bastante pra ver você mesmo se tornar vilão. E essa frase tem muitos sentidos, especialmente porque ela envolve a percepção do outro lado, algo que você não controla. Você dificilmente vai mudar a opinião de outra pessoa, mas, como eu já disse, mesmo que a gente deixe de acompanhar, a vida continua. Você pode se recusar a assistir, você pode achar que as coisas mudaram, mas eles seguem vivendo normalmente. Inclusive, não faz muito tempo também, que eles refizeram a série nostálgica Minecraft Guerra, em que Peck e Mike estavam no mesmo time, e enfim, embora tenha durado pouco, embora tenha tido alguns problemas, é só mais um exemplo de como as coisas simplesmente continuaram e não estão tão diferentes assim, como muita gente acha. Esse é o fim do Minecraft Guerra. Chegamos na última guerra, um confronto direto entre time Eclipse e Cometa. Inclusive, se eu não me engano, no próprio Quest MP2, o Peck já mencionou a possibilidade de fazer um esconde-esconde, então é provável que, assim como em Arcanes, nós tenhamos minigames também dentro do Quest MP, e no caso, o famigerado esconde-esconde, algo tão nostálgico e que fez tanto sucesso no canal Tasercraft. E se você assistiu até aqui, já me segue no Instagram, @amine7. Pega o A-Mines divulgações. Vamos ver os comentários da galera aqui. Eu acho extremamente triste ver essa parte do antigo produto Craft fazendo isso, enquanto o público de fora tá acolhendo o Mike, achando ele um cara extremamente maneiro. O público da Kate, participante do QSMP, por exemplo, passou a conhecê-lo agora, consome o conteúdo dele, também fala super bem dele. Enfim, o cara tá super bem. Quem fez foi Macy. Você olha, cara, no geral, eu vi os comentários ali, tem muita gente falando, que decepcionou e tal. Aí tem galera falando, né, outras paradas, enfim. Ainda existe, né, esse sabor meio azedo, meio agridoce. Mas eu acho que existe também o ponto das pessoas olharem pro que tá acontecendo e, sei lá, mano, né, não tem um porquê de ficar perseguindo a pessoa pro resto da vida dela. Ela não vai mudar, ela não vai deixar de ser quem é, e se ela não tá incomodando ninguém, se ela tá de boa, né, não tá fazendo nada, então eu acho que não tem o porquê da galera ficar, sabe, toda hora brigando, toda hora metendo louco, toda hora não sei o quê, sendo que, sei lá, cara, as pessoas são pessoas, as pessoas não vão mudar porque você quer que elas mudem, porque você quer que elas sejam aquilo que você quer. É só, sei lá, mano, tem coisas que não tem o porquê de ficar martelando tanto uma pessoa assim. Enfim, muito bom o vídeo do A-Mine. Tenho certeza que... Nossa, a galera deve estar... Abriu o Twitter aqui. Enfim, pessoal.
Tô vendo aqui vários comentários, a galera tá falando muita coisa, eu tô tipo... Eu tô numa coisa, tipo assim, sei lá, eu acho que daria, ou pelo menos eu quero crer, né, que as pessoas poderiam ficar em paz, poderiam ficar de boa, mas se também não der certo, não ver, né, essa questão do Mike e do Authentic, eles finalmente se acertarem e ficarem em paz, eu não sei como é que andaria isso, não sei como é que seria uma coisa desse tipo, mas eu entendo que tem muita gente que, né, encasquetou com isso daquela época, e eu acho que é uma questão que, enfim, não sei como que daria pra resolver uma coisa dessa também, não tô na cabeça dos dois. Mas, obviamente, o que eu penso é que as pessoas têm tempo ainda pra gente poder ficar de boa, trocar ideia e ficar em paz, né? A gente só não tem como resolver, né? Enfim, depois que as pessoas se vão. Eu sei que é meio extremo falar umas coisas dessas, mas que nem eu cresci na minha vida passando por muitos problemas desse jeito e vendo que tem muita gente que gosta dos dois e gosta da parada dos dois, que nem eu vi ali o comentário do Rezende, pô, os caras pegaram, sentaram, trocaram ideia, mesmo sendo de lados muito diferentes do Rezende e o Mike, eu acho. Então eu acho que daria pra, sabe, ter uma conversa boa, né? Os dois trocarem ideia e se acertarem. Pelo menos é isso que eu desejo. Eu desejo tudo de bom pros dois, né? Pros dois se acertar, mas se não der também, eu acho que as pessoas poderiam, mano, deixa pra lá, cada um segue o seu baile, cada um segue sua dança, cada um segue sua vida sem muita treta, não tem o porquê de ficar, né, com essas coisas entre as pessoas. Muito obrigado, pessoas, tamo junto, me despeço de vocês, vão no canal aqui, no vídeo da Imine, vocês comentam lá, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.